Olha só que interessante. No mundo dos esportes, existe um teste de agilidade super popular que pode, na verdade, estar enganando treinadores e atletas. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa falha que está meio escondida, mas que pode mudar completamente o jeito que a gente mede a performance de um atleta. Pensa bem, no esporte de alto nível, a vitória muitas vezes está ali, numa decisão de uma fração de segundo. Mas como é que a gente mede isso? Como é que a gente consegue medir a capacidade de um atleta de reagir e mudar de direção num piscar de olhos? Como a gente transforma essa habilidade, que é quase um instinto, em números, em dados concretos? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Então, para a gente entender o problema de verdade, primeiro a gente precisa encaixar duas peças desse quebra-cabeça. São dois conceitos-chave: o que é agilidade e o que é a tal da habilidade de mudança de direção. Imagina um jogador de futebol driblando um zagueiro. Aquilo ali é agilidade pura em ação. Não é só sobre mudar de direção, sabe? É fazer isso em resposta a alguma coisa, um estímulo. Pode ser um movimento do adversário, o caminho da bola, enfim. É a combinação de perceber o que está acontecendo, tomar uma decisão e executar o movimento. Ok, agora, e se a gente tirar esse elemento da reação? O que sobra é o que a gente chama de habilidade de mudança de direção, ou COD, que vem do inglês Change of Direction. Aqui a gente está falando da mecânica pura do movimento. É a capacidade física do atleta de frear, firmar o pé no chão e, pum, acelerar para outra direção. É uma parte super importante da agilidade, claro, mas é só uma parte do todo. Beleza. Com esses dois conceitos na cabeça, vamos dar uma olhada numa ideia que parecia, assim, um atalho genial para os treinadores. A tal da medição do déficit de mudança de direção. Pensa em dois carros de corrida. Um deles pode até ser mais rápido na reta, mas o outro é o rei das curvas. O déficit de mudança de direção, ou déficit de COD, é a métrica que mede exatamente isso, a habilidade de fazer curva de um atleta. Ele consegue isolar aquele tempinho extra que se leva só para mudar de direção, separando isso da velocidade pura em linha reta. E o mais legal é que o cálculo é super simples. É assim, ó. Primeiro, cronometra o tempo do atleta num teste que tem mudança de direção. Depois, cronometra o tempo dele correndo a mesmíssima distância, só que em linha reta. Aí é só subtrair um do outro. O que sobra é exatamente o tempo que ele perdeu só para fazer as curvas. E é aqui que entra a grande sacada, a ideia que deixou todo mundo animado. E se? E se os treinadores pudessem tirar essa métrica super valiosa, o déficit de COD, de um único teste de agilidade que eles já fazem normalmente, sem precisar de um segundo teste só para isso? Imagina o tempo que isso não ia economizar? Pois bem, foi exatamente essa hipótese que um estudo resolveu investigar a fundo. Então, como foi que os cientistas fizeram para testar isso na prática? Vamos dar uma olhada em como eles montaram o experimento para ver se esse atalho realmente funcionava. Bom, uma pesquisa bem recente que vai ser publicada em 2025 pegou 47 jovens jogadores de futebol e colocou esse suposto atalho literalmente sob um microscópio científico para ver qual era a real. Eles fizeram basicamente dois testes. O primeiro, o de agilidade, usava uma luz que acendia para dizer para o atleta para qual lado ele tinha que ir, ou seja, ele era forçado a reagir na hora. Já o segundo teste, o de mudança de direção, o COD, tinha um caminho já definido, pré-planejado. A diferença crucial entre os dois era só essa. Um tinha o elemento surpresa, o estímulo, e o outro não. Ok, vamos para os resultados. E é agora que a história fica boa de verdade, porque a resposta, bem, ela não foi um simples sim ou não. Olhando assim, de primeira, para esse gráfico, a impressão que dá é que o atalho funciona, né? Os pontinhos ali estão formando uma linha bem clara. Isso geralmente indica que os atletas que foram bem em um teste também foram bem no outro. Parece promissor. E os números, de fato, parecem confirmar isso. A correlação estatística que eles acharam foi de 0,717. Para quem entende de estatística, isso é considerado uma relação forte. Ou seja, tudo indicava que o atalho poderia mesmo funcionar. Mas, como a gente vai ver, a história é um pouco mais complicada que isso. E aqui está o pulo do gato. Para esse atalho ser considerado válido pela ciência, o estudo tinha uma regra bem clara. A correlação precisava ser muito forte, ou seja, de 0,75 para cima. O resultado foi forte, sim, mas não forte o suficiente. Bateu na trave, sabe? Falhou por uma margem que parece pequena, mas que cientificamente falando faz toda a diferença. E não parou por aí, não. A análise mostrou outra coisa, um tal de viés fixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teste de agilidade não estava só um pouquinho impreciso. Ele estava errando
sempre para o mesmo lado, consistentemente, subestimando o déficit COD quando comparado com o teste padrão URO. Ou seja, o atalho não era só errado, era previsivelmente errado. Mas por que um atalho que parecia tão bom assim deu errado? A resposta, pasmem, está nos primeiríssimos milissegundos do teste. A própria conclusão do estudo já entrega o ouro. Eles dizem que as diferenças individuais na velocidade do movimento logo após o início podem ter contribuído para a validade limitada. Ou seja, o problema todo estava na variação de velocidade dos jogadores bem no comecinho do movimento. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo. Ele mostra a correlação de velocidade entre os dois testes, dividida em 3 partes. Repara na primeira barra, a da seção 1, que é justamente o começo do movimento. A correlação ali é bem mais fraca, só 0,532, se a gente comparar com o resto. Foi exatamente aí, no primeiro passo, que a medição desandou. Então a gente chega no ponto central da questão. No teste de mudança de direção, o COD, o atleta já sabia o caminho e podia se preparar na postura ideal para arrancar. Mas no teste de agilidade, com aquela luz imprevisível, ele tinha que ajustar a postura na hora, em reação. E essa falta de padrão no começo do movimento, bom, ela bagunçou a medição inteira do déficit. Certo. Mas e aí? O que tudo isso significa na prática? Vamos traduzir esses resultados em dicas que realmente servem para atletas e treinadores no dia a dia? O veredito da ciência é um só e é bem claro. O atalho não funciona. Tentar calcular o déficit de mudança de direção usando os dados de um teste de agilidade simplesmente não é uma substituição válida para um teste feito só para isso. E as consequências disso para o treinamento são bem importantes. Primeiro, confiar nesse atalho pode fazer com que um treinador avalie errado a habilidade real de um jogador. Segundo, para ter o cenário completo não tem jeito, é preciso fazer os 2 testes, o de agilidade, para medir a reação, e o de mudança de direção, o COD, para medir a mecânica do movimento. E por último, se o objetivo é melhorar a agilidade de um atleta, os seus componentes, a reação e o movimento em si, precisam ser olhados e treinados separadamente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, não só na ciência do esporte, mas em muita coisa. Na busca pela métrica perfeita, o que vale mais a pena? A simplicidade ou a precisão? O que esse estudo parece mostrar é que, quando a gente fala de performance de elite, talvez não existam mesmo atalhos para se chegar na verdade. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.